Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. Mais uma aulinha de biologia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a bioquímica, o tópico que introduz a biologia. A gente está falando basicamente de como o nosso corpo vai ser composto, do que ele vai ser composto na verdade. Então a gente vai falar de moléculas inorgânicas, depois de moléculas orgânicas e entender como se conecta com as nossas células e com nossos sistemas. Tá? Então eu vou dividir essa aula em 5 partes. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre água e sais minerais, que são as nossas moléculas inorgânicas. Lembrando que apareceu aí uma questãozinha no Enem de 2024 que era muito tranquilinha, que perguntava o que era uma molécula orgânica, ou seja, o que diferencia esses grupos de moléculas. A molécula orgânica ela tem carbono como sua composição base, ou seja, ela vai ser um conjunto de átomos onde o carbono é o destaque aqui, que vai unir grandes cadeias. Em geral, a gente está falando de pelo menos 3 carboninhos em geral. Tá? Agora, essas moléculas orgânicas, elas vão ser trabalhadas depois porque são moléculas mais associadas aos seres vivos. As moléculas inorgânicas, elas estão por todo o ambiente, mas a gente também vai ter uma relação muito forte com ela. Inclusive, a primeira molécula inorgânica que eu vou falar é a água, que é a base do nosso corpo também. Mais de 60% do nosso corpo é feito de água. Então a gente precisa entender por que a água é tão importante para a vida aqui no planeta Terra. É inclusive algo que a gente estuda muito em astronomia, como buscar água em outros planetas. Por quê? A gente vai saber que é necessário a gente viver num ambiente onde tem água e no seu estado líquido. Agora vamos lá. Primeiro ponto, a parte mais importante da gente imaginar do que é a molécula de água é entender que ela é uma molécula polar. Então lembrar que a estrutura química dela forma esse triângulo aqui, porque há uma diferença entre a eletronegatividade do hidrogênio e do oxigênio, fazendo com que haja um polo negativo e um polo positivo. Então os hidrogênios ficam positivos porque eles têm os seus elétrons mais distantes, enquanto que o oxigênio fica negativo, tá? Porque ele tem uma maior eletronegatividade. O fato dele ser polar é muito importante porque a maior parte das moléculas do nosso corpo também são polares. Então a água ela vai acabar atuando como um solvente universal, ou seja, como assim? Ela vai dissolver a maioria das substâncias. Esse universal da ideia é que ela dissolve tudo, não é bem verdade. As gorduras, por exemplo, os lipídios, são apolares e não vão se dissolver em água. Mas a maior parte das moléculas do nosso corpo vão sim se dissolver em água. Inclusive a base da célula é a água e porque é o local onde vão acontecer a maioria das nossas reações químicas do nosso corpo. Então o nosso sangue é basicamente água e vários outros tecidos também vão ser muito banhados neste líquido, tá bom? A ideia aqui de solvente, lembrar que vai dissolver apenas substâncias polares. Outro ponto muito importante é que a água ela realiza ligações de hidrogênio. Então é um tipo de molécula que é muito coesa. Como assim coesa? Como as ligações de hidrogênio são ligações intermoleculares fortes, as moléculas de água ficam tão grudadinhas umas nas outras que isso vai permitir uma série de fenômenos. Uma que não está aqui, que tem muito mais aplicação para física, que é interessante, é entender que a água no seu estado sólido ela é menos densa do que a água no seu estado líquido. Por isso, quando você bota um gelo num copo de água, você vai observar que ali a gente vai ver a presença do gelo boiando. Isso acontece porque as moléculas fazem essa ligação de hidrogênio no seu estado líquido, sólido e gasoso, mas no estado líquido, como a molécula vai ficar mais fluida, ela consegue ficar uma grudadinha da outra, tornando ela mais densa do que sólida, porque sólida ela cria pelo menos aí a molécula mais parada, ela forma estruturas cristalizadas onde existe um espaço entre as moléculas. E esse espaço acaba reduzindo a densidade, tá? O que é bem interessante do ponto de vista da física e também tem uma aplicação muito importante quando a gente fala de rios congelados. Aí sim tem aplicação para a biologia. A camada mais superior congela e a camada abaixo dela não vai congelar, mantendo a vida nesse lago, mantendo a vida nesse rio, até nos oceanos, em tese, quando a gente está falando lá da região do Ártico, que forma uma grande placa de gelo. Isso é muito interessante porque se tudo congelasse como um todo, a gente não veria sobrevivência na vida marinha, tá? E nem na vida aquática do ciclo. Então tem uma importância gigante para a biologia essa propriedade, e isso também tem muito a ver como a água se comporta em temperaturas aí entre 0 e 4 graus Celsius, que é bem peculiar dessa molécula. Verdade seja dita, a gente tem que entender que se não fosse água, que é a maior parte do nosso planeta, provavelmente a gente não estaria vivo aqui, pelo menos não dessa forma. Agora, outra coisa importante da gente pensar, que são dois fenômenos derivados aí do fato de elas realizarem ligação de hidrogênio, é a capilaridade. Então isso que está sendo mostrado aqui nessa imagem. Então isso vai ser muito importante lá nas aulas de botânica, onde a gente vai observar
que os vasos pertencentes aí ao tecido chamado de xilema, os vasos lenhosos, são vasos bem fininhos, vasos capilares, onde a gente vai ver a subida de água por causa da coesão das moléculas. Ou seja, quando eu puxo uma molécula, eu acabo puxando a outra. Isso auxilia no transporte de seiva bruta. Agora a gente percebe esses vasos capilares em várias coisas. Basicamente você percebe quando você bota um canudinho no copo. Você vai ver que o líquido no canudo está um pouco superior. Isso tem a ver justamente com essa habilidade que a água tem de se manter muito unida, se manter coesa. E um outro ponto importante da coesão é que ela vai permitir a chamada tensão superficial. Permite eventos como esse aqui, um mosquitinho que consegue boiar ali na água em cima dela. Ela fica planando e muitas vezes pode parar e ficar em cima da água. Por quê? Como a água vai formar aqui uma estrutura plana, onde a gente vai ver a água mais parada, as ligações de hidrogênio na superfície, nessa linha onde vai ter a superfície para a atmosfera, ficam muito grudadas. Tão grudadas que ela mais parece um sólido. E aí com isso, animais muito leves conseguem boiar e ficar pousando ali em cima sem afundar, o que é muito interessante. Tá? Essa tensão superficial também tem impacto para a física, porque imagine que você pula de uma piscina, aí de um trampolim muito alto para uma piscina. Você tem que quebrar essa tensão superficial. Então o ideal é que se você pula sem querer, o ideal é que você jogue alguma coisa. Então se você tiver, sei lá, um relógio, você joga o relógio, porque ele quebra a tensão superficial, tira essa primeira camada de água, e aí você consegue mergulhar com tranquilidade. Agora, se você é um mergulhador profissional, como é que eles fazem isso nas Olimpíadas? Eles mergulham com a mão assim, para ir quebrando aos poucos a tensão superficial. Se você cai todo troncho, aquilo vai parecer um chão de cimento, e aí vai doer muito esse impacto, tá? Para quem já mergulhou na piscina meio assim abertão, já percebeu esse impacto com certeza, tá? E um outro ponto interessante é que a água tem uma regulação interessante com o calor, né? Então o gelo é um isolante térmico, por isso que existe iglu lá na região do Alasca, né? As pessoas viviam em casas feitas de gelo, porque o gelo vai isolar bem a temperatura. Outro ponto importante para a gente perceber a vida do ciclo marinha, porque aquela primeira camada de gelo acaba fazendo um isolamento térmico, então a temperatura lá embaixo não muda tanto, mesmo no inverno. Inclusive, viver aí dentro do mar, dentro de um rio, dentro de uma lagoa, muitas vezes é você não ter tanta diferença, amplitude térmica quando tem aqui no ambiente terrestre. Agora, além disso, é importante a gente deixar claro que a água vai ter um papel muito importante em nós, humanos e homeotérmicos, em geral, quando a gente fala de mamíferos e aves, na manutenção da temperatura corporal. Primeiro porque ele tem um alto calor específico. O que significa dizer isso? Significa dizer que vai ser necessário uma quantidade de calor muito grande para mudar a temperatura. A gente percebe isso na praia, né? Então, quando tá bem cedinho, a gente já vê que a areia começa a ficar quente bem rapidamente. E enquanto que a água continua muito gelada. Por que isso? Porque enquanto sólidos como ali as partículas da areia vão ganhar calor e perder calor com muita rapidez, porque elas têm um baixo calor específico, a água ela vai demorar a esquentar, mas também vai demorar a esfriar. Tanto que a melhor hora que eu adoro ir para a praia é mais finzinho de tarde, porque aí a água já está bem quentinha, já está mais agradável de você mergulhar. Tá? Agora, é interessante dizer que isso é muito impactante porque a gente vive em ambientes que tem temperaturas muito extremas. Então imagina você sair de casa num Canadá da vida a menos 20 graus Celsius. Se a nossa corpo, se as nossas células não fossem basicamente água com alto calor específico, a gente ia trocar calor muito rápido e a gente congelaria, coisa que a gente não faz. Então essa troca vai ser lenta, o que é muito importante para manter o nosso corpo numa temperatura amena, tá? A gente percebe isso também em piscina, tá? Então, se você for na beira da piscina num dia quente, você vê que a pedra está muito, muito quente. Enquanto que a água ela vai estar mais fresquinha, ela demora a ganhar calor. E só para fechar a linha de exemplos, a gente vê isso também na panela, pensando que panela fica muito quente, muito rápido, né? E por isso a gente percebe que também quando a gente tira do fogo e joga um pouquinho de água para esfriar a panela, ela rapidamente já esfriou, o que é bem interessante. Agora, um outro ponto importante para a vida aqui no planeta é que a água tem um alto calor latente de fusão e de vaporização. Isso faz com que a gente tenha a água no estado líquido na maior parte das temperaturas aqui do planeta, o que é muito importante. Então, se a gente pegar a água, a gente vai ver que a temperatura de fusão dela é 0 graus Celsius e a temperatura de vaporização dela é de 100 graus Celsius. Ou seja, entre 0 e 100 graus Celsius, a gente vai ver a água no seu estado líquido. E a boa parte do planeta vai viver nessa temperatura. A gente sim tem regiões mais frias, que às vezes bate menos 20, menos 30, mas ainda assim a gente consegue criar nesses ambientes locais onde a gente vai ter a temperatura mais próxima aí de 20 graus Celsius. Então a gente vai ter um aquecedor ou algo do tipo. Então isso é importante, porque se a água não tivesse essa diferença aí de alto calor latente e alto calor de vaporização, a gente provavelmente teria a nossa água do nosso corpo congelando ou vaporizando muito mais rápido do que deveria.
o que é impactante. Isso poderia atrapalhar a nossa vida, tá? E um outro ponto importante da gente ainda falar sobre a água é que a quantidade de água no corpo humano e no corpo dos seres vivos em geral vai variar. Então, no nosso corpo fica entre 60% e 70%, varia muito de acordo com a idade. Agora, tem animais que são 97% água, é o caso da água-viva. E tem animais que têm muito menos água, é o caso de alguns répteis desérticos. E aí, por que a gente tem essa flutuação? Tudo depende do metabolismo, tudo depende da idade e tudo depende do habitat onde você está. Então, quando a gente fala de habitat, eu acho que é mais óbvio, né? Se a gente está vivendo no habitat aquático, ou seja, a gente vive dentro da água, seja salino, ou seja, aí o ambiente do ciclo, eu vou ter mais água dentro do meu corpo. É natural, porque a gente ganha água naturalmente através da osmose. Agora, se por acaso eu vivo no ambiente terrestre, naturalmente eu vou ter menos água, porque eu não vou ter tanto acesso a essa água. Mas eu tenho uma quantidade alta, tá? Todo animal tem uma quantidade bem alta de água. Agora, em relação ao metabolismo, quanto maior o metabolismo, a gente vai ver a maior presença de água quantitativamente e até proporcionalmente. Por que essa relação? Isso já foi muito tema de questão. Porque lembre-se que a água é solvente universal, ou seja, é ela que dissolve as substâncias onde vão acontecer as reações do metabolismo. Então, se eu tenho mais água, eu permito que mais reações aconteçam e meu metabolismo vai ser mais acelerado. A gente vê que, por exemplo, um indivíduo mais jovem, como bebezinho, o metabolismo dele é mais acelerado e com isso ele vai ter mais água. Isso cria uma relação interessante porque nós humanos, à medida que a gente envelhece, a gente vai tendo cada vez menos água percentual. Então a gente nasce com próximo a 80% água. Nosso metabolismo muito acelerado. Uma pessoa mais idosa vai batendo lá na casa dos 60% de água corpórea. Então vai diminuindo e o metabolismo é principalmente um grande culpado disso. O metabolismo reduz e com isso não tem tanta necessidade de manter tanta água. A gente vê até que a pele, né, ela vai ficando mais flácida justamente pela perda de água nesses tecidos como a derme, tá bom? Agora, não temos só a água como molécula inorgânica, a gente também tem os sais minerais. E aí, para falar de sais minerais, é importante que a gente entenda o seguinte. Primeiro, aonde eles vão ser encontrados no nosso corpo? A gente pode encontrar eles de três grandes formas. Na forma de cristais, então tipo assim, sólidos mesmo, pedras, que a gente pode pensar aí no fosfato de cálcio, nos ossos, e a gente pode pensar em algumas outras situações, tá? Mas é principalmente o fosfato de cálcio. A gente pode encontrar na forma iônica, a gente vai encontrar vários, então a gente pode pensar no cálcio nos músculos, a gente pode pensar em sódio e potássio nos neurônios, a gente pode pensar no potássio também no próprio sangue. Então a gente tem muitas vezes esses íons aparecendo e tendo importância. Muitas vezes eles trabalham como cofatores, então eles vão ajudar certas ações enzimáticas. E a gente também vai ver muito desses minerais associados a moléculas orgânicas. Então a gente vai ver eles presos em moléculas orgânicas maiores, como é o caso do ferro associado à hemoglobina, que é uma proteína, e ele vai ter um papel ali de destaque. Em geral, quando a gente está falando do ferro, é ele que vai se ligar ao oxigênio para que haja o transporte de oxigênio pelo nosso sangue, tá? E é importante dizer que cada sal mineral tem uma função diferente. Aqui eu destaco, por exemplo, as principais funções. Então, os sais minerais estão sendo necessários no potencial elétrico das células. Então, são eles que garantem que vai ter uma membrana, uma parte positiva, uma parte negativa, que é muito importante para a transmissão de impulsos nervosos, porque a gente vai ter a polarização e despolarização. A gente vai ter importância no equilíbrio ácido-base, então a gente vai ver o caso do bicarbonato atuando na regulação do pH dentro do nosso tubo digestivo, lá no intestino. A gente vai ver o bicarbonato regulando o nosso pH sanguíneo, funcionando como se fosse um sistema tampão. A gente vai ver também os sais minerais importantes do equilíbrio osmótico, porque lembrar que a osmose é a passagem de água, e a água vai sempre de onde tem menos concentração para onde tem maior concentração de sais. Então eu posso deslocar sais para permitir a entrada de água. A gente vê isso muito fortemente em botânica, né? Então as plantas lá nas raízes vão absorver sais minerais gastando energia por transporte ativo para que depois a água possa entrar e eles possam se manter hidratados. E eles podem atuar como cofatores. A gente pode citar, por exemplo, a presença do cálcio, que vai ter o trabalho lá na reação de contração muscular. Vai também ter esse mesmo trabalho importantíssimo lá na coagulação do sangue. Então a gente tem, sim, muitos papéis. E aí eu vou dar um destaque principal para alguns desses sais, são aqueles mais presentes em vestibular, e entender o que a falta deles pode acabar levando, tá bom? E aí vamos focar primeiro no cálcio e no fósforo, que são dois que estão muito atrelados, tá? Mas são importantes também separadamente. Primeiro, atrelados, eles estão muito importantemente associados à formação de ossos e dentes, tá? A gente está falando aí da formação de cristais, que é a hidroxipatita, que é o fosfato de cálcio.
A falta desses dois minerais na nossa dieta pode provocar uma má formação desses órgãos, pode provocar inclusive aí danos neles, a ponto que a gente pode ter os ossos mais frágeis, e isso pode provocar aí danos severos, porque se um osso se quebra assim como o osso da perna, ele ainda pode acabar rasgando uma artéria ou algo do tipo. Então é muito perigoso você não ter cálcio na dieta. A gente conhece o cálcio principalmente por laticínios, né? Então leite, queijos e derivados vão ser ricos em cálcio e é importante que a gente faça consumo. Existem alguns vegetais aí para os veganos que são ricos em cálcio. É importante para quem é vegano estar sempre em contato com o nutricionista para não dar mole nisso, tá bom? Agora, o cálcio separadamente, ele é muito importante na contração muscular, então é essencial nos músculos. Ele é importante na coagulação do sangue também. E a gente ainda pode citar que o fósforo ele é importantíssimo para a formação do ATP. Então, uma pessoa com restrição de fósforo acaba não tendo energia nas células. Isso pode ser até letal, dependendo da quantidade, se for uma restrição absurda, tá? Então, tem que ter esse cuidado muito grande também com o fósforo. O ferro ele é muito importante aí por causa da sua presença na hemoglobina, então ele é importante no transporte de gases, em especial o transporte do oxigênio. Se você não tem ferro, você vai ter um tipo de doença chamada de anemia ferropriva, que é quando você está se privando de ferro e por isso você não consegue ter um bom transporte de oxigênio, e aí gera a anemia, a pessoa fica cansada, indisposta e pode levar aí a problemas mais sérios dependendo da quantidade aí de ferro que você está ingerindo. Em relação ao cloro, muito importante na formação do suco gástrico, né? Lembrar que é o HCl, o ácido clorídrico. Então a gente precisa de cloro na nossa dieta. O que não é um grande problema, porque a gente come cloro todos os dias. Lembrar que a gente tem o cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha. Então a gente já bota tanto cloro quanto sódio para dentro com uma frequência até que grande, tá? Agora, uma pessoa com uma deficiência forte em cloro, ela vai ter muita dificuldade na digestão de proteínas, o que pode levar a problemas digestivos, e ela vai ter muitas vezes maior propensão a infecções alimentares. Por quê? O ácido clorídrico também funciona como um agente de defesa, uma barreira química matando micro-organismos lá no estômago, tá? Então tem que ter cuidado. Em relação ao sódio e ao potássio, eles estão sempre muito atrelados porque eles vão atuar lá na forma da bomba de sódio ou depois na bomba de sódio e potássio, atuando como grandes potenciais elétricos. Então a gente vai criar um potencial e eu posso despolarizar, mudando o potencial e voltando, levando à transmissão de impulsos nervosos nos neurônios. Então, toda a comunicação através de nervos e todo o nosso sistema nervoso central também como um todo depende da presença de sódio e potássio. Muito se fala da presença do potássio ali para cãibra, né? Não é só o potássio, é porque o potássio em geral a gente vai comer menos, porque o sódio está no sal de cozinha. E o potássio ele está na banana, mas também está em outros vegetais escuros. Importante da gente manter na nossa dieta. E lembrar que isso também vai acabar atuando nos músculos, porque os nervos é que vão mandar esse músculo contrair ou relaxar. Então, pessoas com essa deficiência podem sentir aí problemas musculares e problemas no sistema nervoso. O iodo é de longe o mais cobrado, tá? É importante que vocês conheçam e a gente fala muito dele lá quando a gente fala em endócrino, porque o iodo é necessário para a formação dos hormônios tiroidianos, T3 e T4. Tanto que T3 é T3 iodos, T4 é T4 iodos. Sem iodo, a pessoa vai desenvolver o chamado bócio endêmico. O bócio endêmico ele vai ser um tipo de desenvolvimento de doença onde a tireoide cresce e a pessoa fica papuda. Mas mais do que isso, ela fica muito indisposta porque é um hormônio que estimula o metabolismo. Então é perigosíssimo você desenvolver o bócio endêmico. Já foi muito comum na região central do Brasil, antes aí da gente ter as grandes rodovias, porque é muito comum a gente obter o iodo no peixe, tá? Em produtos marinhos. Hoje a gente já não tem mais esse problema porque a gente colocou iodo no sal de cozinha. Hoje ele é um cloreto de sódio iodado, resolvendo esse problema do bócio aí Brasil afora, tá? Mas tem que ficar com muita atenção a isso, porque isso cai muito em vestibular. E por fim a gente tem o flúor, que vai ser muito importante, tá, na formação dos nossos dentes, e a falta desse flúor pode levar aí uma maior suscetibilidade a cáries, tá, que é um problema de inflamação bacteriana na região dos dentes que pode provocar destruição desse órgão. Isso poderia provocar, por exemplo, problema na mastigação e a pessoa aí pode ter dificuldade aí depois com outros problemas digestivos, tá? Porque lembrando que a mastigação é importante para o início da digestão, que é a digestão mecânica, tá? Agora, em relação ao flúor, a gente não sofre tanto com isso, porque da mesma forma que o iodo, a gente sabia que tinha certas populações que tinham deficiência, a gente também viu isso no flúor, e a gente coloca o flúor na água. Então a água que a gente bebe aí da pia, né, que é a água que a gente vai filtrar em casa, ela já tem flúor na sua composição. Então por isso que a gente não sofre tanto quanto cáries quanto poderia sofrer e já sofreu no passado, tá bom? Bom, por hoje é só, a gente segue aí para a aula de número 2, que a gente vai falar um pouquinho sobre carboidratos e lipídios, tá bom? Até a próxima, um grande abraço e valeu!